Oi, gente! Aqui é Cintia Ino, a criadora do Vida de Trainee, e durante todo o ano de 2020 eu fiz uma live com vocês todas as quartas-feiras. Sendo que hoje eu estou curtindo um merecido descanso, estou de recesso. Se deu tudo certo, nessa hora eu estou na praia, me balançando na rede, curtindo aí esse merecido descanso. Mas eu não queria deixar vocês que me acompanharam durante todos esses meses sem um vídeo aqui no horário que a gente está acostumado a se conectar para a live. Então eu decidi deixar gravado esse vídeo para vocês com esse tema que vocês já devem ter visto na descrição, no título. Eu me dei de presente agora no Natal, assisti ao filme Mulher Maravilha no cinema. Eu sei, sim, é um momento delicado, existe aí uma polêmica de ir ou não ao cinema, mas eu decidi me dar de presente, tomei todas as precauções, e se existia algum filme que me faria sair de casa em plena pandemia para ir ao cinema, esse filme seria Mulher Maravilha, e ele não me decepcionou. Eu realmente gostei muito do filme, e por isso, hoje eu queria trazer para vocês 5 lições de carreira que eu aprendi com Mulher Maravilha 1984. Mas antes de começar, eu queria destacar aqui que para poder falar dessas lições, eu vou precisar dar alguns spoilers, sendo que bem de leve, tá bem? Eu prometo que não vai comprometer nada em relação à história para quem for assistir ao filme depois. Mas se você tiver uma preocupação maior com isso, vou deixar logo avisado que vão ter alguns pequenos spoilers, embora a maioria das coisas que eu vou comentar, de certa forma, já estão no trailer do filme. Tá joia? Primeiro, eu queria destacar aqui para vocês que Mulher Maravilha, 1984, é um filme extremamente atual. E isso me impressionou muito, porque o filme se passa nos anos 80 e ele foi gravado muito tempo antes da pandemia, mas ele conversa muito com esse momento que a gente está vivendo atualmente na sociedade em vários aspectos. Um deles, por exemplo, o filme destaca o quanto nós, mulheres, somos assediadas o tempo todo, de todos os lados. Isso é uma realidade. Agora, recentemente, faz poucas semanas, a gente teve o caso da deputada que sofreu assédio, foi filmado, né, em pleno plenário lá na Assembleia. E isso é uma coisa constante mesmo. Eu não vou falar sobre esse assunto no vídeo de hoje, mas esse filme trata muito bem desse assunto também, que é uma pauta que está cada vez mais forte, né? Principalmente no mundo corporativo. Mas então, começando aqui com a lição número 1, eu queria destacar aqui esse momento, né, essa frase que a Diana, né, que é a personagem da Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, ela fala o seguinte: às vezes você não consegue ver o que você está aprendendo até sair do outro lado. E esse sair do outro lado é justamente, né, a gente está naquele momento de turbilhão, de tempestade, né, um túnel escuro, né, até você sair do outro lado, você não consegue perceber o tanto que você está aprendendo. E isso tem uma conexão, né? No início do filme, o filme começa lá na ilha de Temícera, né? Que é a ilha das Amazonas, né? Onde a Mulher Maravilha cresceu, né? Foi criada. E ela logo no início do filme ela aprende uma lição lá, ela tem um aprendizado, mas que se conecta com o presente dela, né, que a gente está acompanhando no filme, que é nos anos 80, em 1984, e é como que se só naquele momento, né, nessa jornada que ela passa no filme, o filme tem vários momentos, né, de aprendizado, a gente acompanha o arco, né, da personagem, ela passa por toda uma jornada até ela finalmente entender aquele aprendizado lá atrás que ela teve, né? Então, ela meio que consolida esse aprendizado depois dessa jornada. E isso, para mim, se conecta muito com esse momento que a gente está vivendo, né? De uma coisa sem precedentes para todos nós, né? Uma pandemia. Então, depois que a gente sair do outro lado da pandemia, né? O que você terá aprendido, né? Quantas coisas a gente já não aprendeu? Né? Eu entendo que esse é um momento super difícil, né, que seria muito melhor que a gente não estivesse passando por esse momento, mas a gente precisa tentar tirar algo daí, né, principalmente aprendizados, né, que são dos momentos mais difíceis que a gente mais aprende, mais constrói resiliência. Então, é uma reflexão bacana, né, sobre a sua carreira, né, que tipos de aprendizado você terá ao sair do outro lado da pandemia. E aí, passando para a lição número 2, tem ainda relação com esse momento, nessa cena inicial lá na Ilha das Amazonas, que
é um momento de uma espécie de Olimpíada, né, que a Diana passa com outras guerreiras, com outras amazonas, e existe essa fala, né, dentro desse momento que não há vergonha em não estar pronta para vencer ainda, né? É comentada essa frase, né? Olha, você não venceu porque você não estava pronta ainda para ser uma vencedora, e não há nenhuma vergonha nisso. E aí eu pensei imediatamente nos programas de trainee, né? O quanto que muitos de nós, né? Eu 10 anos atrás, e vocês, talvez esse ano, quantos de vocês não receberam tantos nãos, né? Ao longo desse ano, isso meio que abala, né? A nossa autoestima e a nossa confiança em nós mesmos, mas muitas vezes é porque a gente ainda não estava pronto, né? E não há nenhuma vergonha nisso, né? A gente precisa continuar se preparando para que a gente finalmente, né, esteja pronto aí para quando há a oportunidade certa para a gente surgir. Né? E até dentro dessa cena tem uma coisa que eu achei muito interessante, nessa imagem vocês podem ver, né, a Diana, uma criança, né, competindo com as maiores e melhores guerreiras amazonas da ilha. E a princípio você vê essa imagem e você pensa, nossa, né, é uma competição injusta, mas não, ela está competindo aí com elas de igual para igual. E eu acho que isso é muito também a sensação do trainee, né, de quando a gente começa a se comparar com outros candidatos e eles parecem maiores e mais fortes, né, mas muitas vezes a gente também não sabe o nosso potencial, né, o quanto nós também somos fortes, o quanto nós também temos todas as condições de vencer nessa competição também, né, no caso, para conseguir uma vaga como trainee. E aproveitando, então, se você não acompanha ainda, queria deixar a dica aqui para você seguir o Vida de Trainee no Instagram, onde eu compartilho também várias mensagens como essa. Espero que você esteja curtindo aqui o vídeo. Vamos passar para a dica de número 3. Essa personagem que vocês estão vendo aqui é a Bárbara Minerva. Ela é aquele estereótipo de cientista dos filmes, né? Ela é uma pesquisadora super inteligente, mas também super desajeitada, desastrada, muito tímida, né? E ela tem essa coisa dela buscar, né, mais reconhecimento, ela quer ser notada, ela quer receber mais atenção, né? As pessoas não percebem ela, não notam ela, e ela tem esse desejo dentro dela, né, de ser alguém notada, reconhecida, valorizada. E quando ela conhece a Diana, né, no mesmo instituto, né, que elas trabalham de pesquisa, ela, de novo, né, vem a comparação, né, ela se vê diante dessa mulher perfeita, né, e ela pensa, nossa, tudo que eu quero é ser igual a ela, né, eu quero ser uma mulher elegante, segura, confiante, bonita e tudo mais. E ela, né, por vários motivos aí do filme, em dado momento ela consegue ter essa transformação, né, que não é uma transformação verdadeira. Né? O filme bate muito nessa tecla, né, de que não adianta a gente se iludir, se enganar, né, que a verdade é o que sempre vai prevalecer, né? A verdade é o que importa. Mas aí tem uma cena interessante que a Diana está conversando com ela e ela fala, né, olha para você, Bárbara, olha o preço, né, que você está tendo que pagar para essa sua transformação. Né? Só para dar um pouco mais de contexto, essa personagem da Bárbara é uma pessoa extremamente gentil, bondosa, generosa, e ela vai perdendo muito dessas características para ter essa transformação. As pessoas terminam mudando a sua essência, mudando quem elas são, para se adaptarem, para se adequarem a um determinado ambiente corporativo. E isso, né, por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né, a gente de RH, né, falar, sejam vocês mesmos, né, e as pessoas não acreditam, acham que é clichê, mas é isso mesmo, quando você, né, precisa mudar a sua essência para se adaptar àquele ambiente, àquela cultura, àquela empresa, isso vem com um preço muito alto, um sofrimento muito grande, né, e as pessoas não se dão conta, né. Trazendo para um exemplo meu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não me dou bem em ambientes altamente competitivos, muito voltados para o foco no resultado, bater metas e pressão. Eu não consigo me sair bem nesses ambientes e eu não me sinto bem. Né? E para me adaptar a esse tipo de ambiente, eu preciso mudar tanta coisa na minha forma de trabalhar, na minha forma de ser, que isso me causa um sofrimento muito grande, né? Eu sou uma pessoa muito mais de ambientes colaborativos, de cuidar das pessoas, de foco nas pessoas, de foco no cliente. Isso é muito mais a minha pegada, né? E isso,
claro, levou muitos anos para eu adquirir esse autoconhecimento, mas hoje que eu tenho esse conhecimento, eu consigo perceber bem qual é o tipo de ambiente, qual é o tipo de trabalho que dá certo para mim ou não, e eu fico logo atenta, né, para quando eu estou precisando mudar muito, né, questões que são minhas, da minha essência, para me adaptar a uma situação, né, e isso já acende um alerta para mim. Então, aproveitando, né, se você acha que essa dica foi interessante para você, curte aqui, né, dá uma força aqui para o canal. E aí, eu vou comentar agora uma dica uma lição que está muito relacionada a isso, né? Eu estava falando aqui de que a Bárbara, né, olhou para a Diana, né, essa mulher perfeita, né? É isso que a gente vê, né? A gente olha para Gal Gadot, meu Deus, né, que mulher maravilhosa, perfeita. E ela já imaginou, né, já romantizou, idealizou uma vida maravilhosa, né? Quem uma pessoa tão maravilhosa precisa ter uma vida maravilhosa, né? E aí a Diana, conversando com a Bárbara, ela disse: olha, eu não tenho uma vida que você acha que eu tenho, né? Todos nós temos nossas lutas. E essa é a quarta lição que eu queria comentar desse filme. Né? Porque, como eu disse, né, quem olha para a Diana não imagina, né? Não imagina o quanto ela já sofreu, quantas batalhas ela já passou na vida. Né? Ela perdeu, no primeiro filme, o grande amor da vida dela, né, que é o Steve Trevor. Então, ela já sofreu muito, né, essa personagem, em muitas situações, né, já teve muitas perdas, e também já enfrentou aí duras batalhas, afinal de contas, ela é a Mulher Maravilha, né? Então ela enfrenta aí coisas que a gente nem imagina, né? E você só de olhar, né, para ela, você não imagina isso, né? Então, de novo, essa coisa da gente não ficar apenas julgando, imaginando as coisas pelas aparências, né? Porque isso é uma visão muito superficial. Né? E, de novo, não ficar se comparando, né? Imaginando, aquele candidato, aquela pessoa, né? Ficar, sabe, comparando a vida dos outros no Instagram, porque todos nós enfrentamos as nossas lutas, né? Isso me lembra até uma frase que é atribuída a Platão, que você encontra com muita frequência na internet, né, que é essa daqui, né, vou apontar do lado certo aqui: be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Então, seja generoso, né, seja gentil, porque todo mundo que você encontra está enfrentando, está lutando uma dura batalha. Então é isso, né? A gente olha para a pessoa, a gente não imagina as situações que aquela pessoa já passou, já enfrentou, né? O quanto ela já sofreu. E isso vem também de uma lição, né, para a gente ter mais empatia, né? Ainda mais num ano como esse, né, de pandemia, que todo mundo, né, passou por situações, né, tão difíceis, cada um a seu modo, né? Às vezes longe da família, ou com perdas na família, ou com preocupação, né, de pessoas que possam, né, ter adoecido ou tudo mais. Então a gente precisa ter essa empatia e ser mais compassivo mesmo, ter mais compaixão com as outras pessoas, inclusive com nós mesmos, né? Porque nós também estamos enfrentando duras batalhas. Então essa é a lição 4. Vou passar aqui agora para a lição 5, né, que se conecta muito com essa coisa de ter mais compaixão, né, mais empatia com as outras pessoas, que é a de que o verdadeiro herói, ele cuida das pessoas. Essa foi a coisa que mais me marcou nesse filme. Foi, na verdade, assim, um frescor, assim, foi algo revigorante, assim, para mim. Me deu muita esperança. Né? Esse é um filme que é de dar muita esperança mesmo. Inclusive, achei ótimo ele ter estreado no Natal. Não era previsto, né? Ele devia ter estreado em junho, foi adiado. Mas ele tem até uma cena natalina, assim, que eu achei, nossa, esse é um filme de Natal e o pessoal não sabia disso. Né? E por quê? Né? Nessa cena não dá para aparecer, né? Uma cena até engraçada, ela segurando uma pessoa de ponta cabeça, mas ela está cuidando dessa pessoa, né? Esse bandido ia cair, né? E ela impede que ele caia. E isso é uma coisa frequente no filme inteiro, né? Que ela o tempo todo, mesmo contra aqueles bandidos, aqueles vilões contra quem ela está lutando, ela faz de tudo para que essas pessoas não se machuquem gravemente, né? Então ela está sempre fazendo, né, a luta lá, aquela cena de ação, de uma forma que as pessoas não se machuquem, né? E esse é um cuidado, assim, que a gente não vê comumente em filmes de herói, né? Então, só para ilustrar o que eu estou dizendo, essa é uma cena, por exemplo, no shopping, né? Filme nos anos 80 tem que ter cena em shopping, né? Assim como em Stranger Things a gente teve, e aqui no Mulher Maravilha não poderia ser diferente. E a gente tem aí um bandido capturado, né? Pelo laço da verdade, aí a Mulher Maravilha. Mas eu quero, a princípio, nada chama atenção, mas é exatamente isso. Observe o shopping.
A cena de ação aconteceu, a luta, a vibração, a empolgação aconteceu, a adrenalina e tudo mais, sendo que a gente continua vendo os vidros intactos, né, as lojas funcionando, tudo. O shopping está inteiro, gente. E parece bobagem, mas quando a gente vê a maioria dos filmes de heróis hoje em dia, né, tanto da DC quanto da Marvel, né, a gente vê sempre grandes destruições, né? As cidades inteiras são destruídas, né, na luta aí dos heróis contra alienígenas ou o que for, mas assim, passava sempre essa impressão, né, de que o herói, para salvar o mundo, precisa meio que destruir um monte de coisas, né? E aí, com a Mulher Maravilha, a gente tem esse frescor de saber que você pode ser uma heroína e você pode cuidar das pessoas, né? O maior interesse dela é em proteger e cuidar da humanidade, né? E isso fica muito claro no filme. E, de novo, gente, isso se conecta muito com esse momento que a gente está vivendo, né? O mundo inteiro está enfrentando junto essa pandemia e a gente teve uma série de líderes homens que foram, no mínimo, decepcionantes, né? Tiveram posturas que muitas pessoas consideraram inadequadas ao enfrentamento, né, da pandemia. Não levaram a sério como deveriam ter levado, ou, enfim, não tomaram atitudes que eram esperadas que fossem tomadas. E, enquanto isso, vocês devem ter acompanhado na mídia muitas mulheres na liderança, né? Muitas presidentes, primeiras ministras, elas se destacaram pelo cuidado que elas tiveram com a população, né? A maior preocupação delas foram em cuidar da população, proteger a população. Então, eu coloquei aqui o exemplo da Jacinda Ardern, né, que ela é a primeira-ministra na Nova Zelândia, né? Vocês devem ter acompanhado, em um dado momento da pandemia, a Nova Zelândia chegou a zerar os casos, né? Ela chegou a eliminar a Covid do país inteiro, né, dos seus 5 milhões de habitantes. E mais recentemente, né, agora na última semana, saiu uma notícia de que a Nova Zelândia, né, a primeira-ministra, eles compraram um número bem maior de vacinas do que essa população de 5 milhões de pessoas precisa, e eles se comprometeram a doar essas vacinas adicionais para as nações vizinhas, né? Então isso é o cuidado com pessoas, né? E a gente viu esse exemplo de várias maneiras, né? Aqui no Brasil, a gente, logo quando começou, né, estourou a pandemia, que começou a quarentena, a gente teve uma série de empresários, uma série de empresas que começaram a demitir milhares de funcionários. E aí, de um outro lado, outros empresários se juntaram e criaram um manifesto, né, do Não Demita. E um dos empresários que encabeçaram esse manifesto foi a Luísa Trajano, né, que está à frente da Magazine Luiza. E nesse ano ela se destacou em várias frentes, né? Teve o programa de trainee exclusivo para negros, teve um monte de iniciativas que a Magazine Luiza fez e várias outras empresas também chefiadas por mulheres que mostram justamente esse cuidado com pessoas, né? Essa preocupação. Então, não apenas na saúde, né, como também na economia, a gente teve a gente mostrou, né, o quão é diferente, né, o quão é importante trazer esse olhar feminino também do cuidado, né, e de mostrar, né, para esse mundo tão masculino, né, o que a gente também pode cuidar das pessoas enquanto salva o mundo, né, que idealmente é isso que a gente deve fazer. Então, essas foram as lições, né, que eu queria trazer para vocês. Queria pedir também que você se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito, né, para acompanhar mais vídeos como esse, todas as quartas. E para quem ficou até aqui, esse momento do vídeo, eu queria presentear vocês com uma lição extra, né, uma dica bônus aqui, que na verdade foi uma coisa que não tem no filme, mas que me fez muita falta. Assim, eu fiquei com muita vontade, se eu encontrar a Bárbara na rua, né, se eu encontrasse a Bárbara na rua, eu queria dizer isso para ela. Que é o seguinte: Bárbara, o poder sempre esteve dentro de você. Né? Que a gente tem uma foto da mesma atriz, né, aquela cientista desajeitada e tudo mais, e ela tá aí toda poderosa, né, toda confiante, bonita, né, decidida, independente. E eu queria, né, se eu tivesse a chance de dizer, olha, o poder está dentro de você, você não precisa de um amuleto, você não precisa de um recurso mágico para você ter esse poder, ele está dentro de você, você pode ser essa mulher forte que você quer ser, né, que você almeja ser.
E isso remete muito a várias lições de filmes que sempre giram em torno disso, né? Quando eu diria para a Bárbara, né, falando, você não precisa de um amuleto, você não precisa de uma pena mágica, né? Quando a gente pensa no desenho de Dumbo, o Dumbo acreditava que ele precisava dessa pena mágica para conseguir voar, mas não, o poder de voar estava dentro dele, né? Ele não precisa. Então, eu queria deixar, né, como mensagem final aqui desse vídeo, que vocês não precisam de amuleto, vocês não precisam de pena mágica, né? O poder, né, de ser quem vocês querem ser está dentro de vocês, né? Vocês têm esse poder dentro de vocês. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Se tem algum amigo ou amiga que está precisando ouvir isso, né, de que o poder está dentro de você para você fazer essa mudança que você quer fazer na sua vida, então compartilhe esse vídeo com ele ou com ela. Tá bom? E eu queria também perguntar para vocês, né? Vocês assistiram ao filme Mulher Maravilha? Vocês pretendem assistir? Vocês gostaram do filme? O que vocês aprenderam com Mulher Maravilha 1984? Coloca aqui nos comentários que eu estou curiosa para saber. Um grande abraço para todo mundo, um Feliz Natal para vocês e eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Até mais!